CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Olá pessoal, estamos chegando com o CBN Universidade deste sábado. Eu sou Erivaldo Laurindo e junto com Edson Tavares vamos trazer muita informação nesta manhã de sábado aqui na 103.5, a rádio que toca notícia. É isso aí, Erivaldo, e o nosso muito bom dia a todos e a todas. Vamos saber o que é destaque no nosso programa. O EPB atualiza valor da Bolsa de Iniciação Científica para estudantes da instituição. Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas disponibiliza informes de rendimentos para que servidores e pensionistas da instituição possam emitir declaração de imposto de renda. E projeto de extensão da UEPB capacita alunos para auxiliar a população nesse processo de prestação de contas com a Receita Federal. Por aqui também tem dicas de português sem segredos com Denis Medeiros. E a entrevista dessa semana é sobre o projeto Longe Viver, que trabalha o envelhecimento saudável. CONCEP aprova a criação de novas turmas de preparação à magistratura e de especialização em sistemas produtivos sustentáveis pela UEPB. Uma reportagem fala sobre o uso de artifícios lúdicos para garantir uma boa relação ensino-aprendizagem dentro da sala de aula. Então tá combinado, fica sintonizado com a gente que o CBN Universidade deste sábado está começando e com muita informação por aqui. Apresentação: Edson Tavares e Erivaldo Laurindo. A gente já inicia esse programa falando sobre a aprovação do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UEPB, o CONCEP, para a abertura de uma nova turma no curso de preparação à magistratura com residência judicial e também para a especialização de sistemas produtivos sustentáveis. O curso na área do direito é uma parceria entre a UEPB e a ESMA, a Escola Superior da Magistratura, com o objetivo de aproximar profissionais do direito à experiência de juízes. Esse curso existe há 8 anos e abre em média 2 turmas por ano, com a duração máxima de 12 meses para conclusão e carga horária de 720 horas no total. A ideia dessa aproximação é articular a criação de um curso de pós-graduação lato sensu em prática. E seguimos agora com informações sobre a temporada de declaração de imposto de renda, que começou no último dia 15 de março e vai até o dia 31 de maio. Ao longo desses 2 meses e meio, os contribuintes que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 durante o ano de 2022 precisam enviar a declaração para a Receita Federal. É preciso ficar atento. O formulário para preenchimento dos dados você encontra no site www.gov.br/Receita Federal. Para você que é servidor ou pensionista da Universidade Estadual da Paraíba, os informes de rendimentos de todos os trabalhadores da instituição estão disponíveis para download no portal do servidor, dentro do site uepb.edu.br. O documento é emitido pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, que está com o contato disponível para caso de dúvidas. Anota aí, é o 3315-3494. E é importante antecipar esse processo, viu? Separar toda a documentação necessária para não deixar para a última hora e correr o risco de perder o prazo. Sem contar que quem envia logo no início também recebe a restituição nos primeiros lotes, se for o caso de o contribuinte ser restituído. No curso de Ciências Contábeis aqui em Campina Grande, tem um projeto de extensão bem interessante que capacita alunos e pessoas da população em geral para auxiliar no envio da declaração de imposto de renda nesse período. Mas as ações do projeto não param por aí não, tá? Quem conta mais pra gente sobre o espaço contábil fiscal é a repórter Laís Araújo. Vamos ouvir a reportagem. O projeto começou em 2014 como Núcleo de Assessoramento Fiscal, o NAF, mas atualmente é o Espaço Contábil Fiscal. A iniciativa é do curso de Ciências Contábeis do Campus 1 da UEPB, em Bodocongó, e tem como objetivo capacitar os estudantes em formação
com atividades práticas da profissão. O professor da disciplina de Contabilidade Tributária, José Elinilton Menezes, é o coordenador do projeto. Ele destaca alguns dos objetivos do Espaço Contábil Fiscal. O Espaço Contábil Fiscal é para fazer a primeira ligação dos alunos da UEPB, do curso de Ciências Contábeis, com a prática propriamente dita. Então, a gente pega esses profissionais e a gente aplica cursos para aprimorar o conhecimento dos alunos. O objetivo geral é promover ações de cursos, palestras, assessoria e divulgações em redes sociais sobre os aspectos fiscais e contábeis a alunos, professores, contribuintes e a comunidade em geral. Quanto aos objetivos específicos, nós temos propiciar, no período do imposto de renda, pessoa física, cursos e assessoramento, preenchimento do imposto de renda, para a comunidade acadêmica, como também para o público em geral. Outro objetivo específico é reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles, Isso é uma obrigatoriedade da universidade que a gente aplica com relação ao ODS. Outro objetivo específico é viabilizar cursos práticos no setor fiscal, contábil, pessoal, como também prestação de contas a tribunais de contas para alunos interessados em geral. Outro objetivo específico é divulgar em redes sociais notícias atualizadas de assuntos fiscais e contábeis. E, por final, temos outro objetivo, que é desenvolver atividades em parcerias com órgãos de qualquer esfera do governo ou não governamental, no sentido de aperfeiçoar conhecimentos teóricos práticos referentes à educação fiscal. 9 professores do curso de Ciências Contábeis do Campus 1 da UEPB estão envolvidos no projeto. Além disso, vários estudantes atuam no NAF, colocando em prática lições aprendidas em sala de aula. A iniciativa conta com bolsista e voluntários que são selecionados a partir da média do coeficiente escolar. A aluna Edinara de Moraes Cabral participou do Núcleo de Assessoramento Fiscal, enquanto cursava o 6º e 7º período de Ciências Contábeis. Hoje ela atua no mercado, passou em concurso público para o Banco do Brasil e reconhece a importância da experiência no NAF para a vida profissional. Ele foi importante para mim, não só para aprimorar a experiência acadêmica, o currículo, mas também profissionalmente falando. Especificamente, na visão muito de orientar o cliente do banco em relação a quais seriam as melhores formas de investimento, como é feita a retenção do imposto de renda em determinadas formas de investimento, se esses investimentos precisam estar na declaração de imposto de renda. O ponto alto do projeto ocorre todo ano. É no período de declaração de imposto de renda que a equipe realiza uma semana de consultoria aberta para a população que precisa prestar as contas com o leão. O atendimento é exclusivo para a pessoa física e, além dos alunos inseridos no projeto, a capacitação preparatória também é aberta para outras pessoas que se interessam, como explica o coordenador. A gente se dedica exclusivamente para este momento, A gente, do período do imposto de renda, a gente pega lá uma semana, prepara os alunos de Ciências Contábeis, eu, mais o professor Francisco Leite, auditor, mais outro professor, a gente junta e a gente, além de capacitar os alunos do projeto, a gente aproveita e abre inscrição para todos os alunos. Quem queiram participar, alunos, comunidade, Quem queira participar, a gente está disponível. Capacitados, aí a gente vai para aquele momento que é o momento de fazer o imposto de renda, receber a comunidade, O ano passado, nós conseguimos fazer mais de 40 impostos de renda, De pessoas físicas, Então, é aí que o projeto ele chega ao auge. Ao longo do ano, a iniciativa alimenta uma rede social através do perfil scf.uepb. No Instagram, é possível ter acesso a vários conteúdos informativos de interesse público, como destaca o professor. A gente tem postagens sobre os tributos. Que tributos são esses? O imposto de renda, pessoa jurídica, pessoa física, a gente tem o PIS, a gente tem a COFINS, a gente tem o ICMS, a gente tem postagem de INSS, a gente tem postagem também das obrigações acessórias, que é sobre SPED, que é social. Então, a gente chega para esses alunos, principalmente os que estão dentro do projeto, fazer ou buscar aquilo que está se falando na atualidade.
Então, é onde a gente consegue efetivamente chegar na prática. Essa iniciativa é um dos projetos incluídos no programa de concessão de bolsas de extensão da UEPB. Laís Araújo para o CBN Universidade. E foi aprovada pela reitoria da UEPB a complementação financeira para bolsistas de iniciação científica da instituição, acompanhando o valor reajustado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico, CNPq. As bolsas não tinham aumento há 10 anos. E sobre esse incentivo a mais para os pesquisadores, quem fala para a gente é o pró-reitor Francisco Jaime, da PRP-GP. É com muita alegria que a gente, da UEPB, depois de muita conversa da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa com a Reitoria, que a gente conseguiu implementar a suplementação nos valores das bolsas de iniciação científica que são bancadas pela UEPB, equiparando as bolsas que foram anunciadas pelo CNPq e pela CAPES. Desde que a gente recebeu essa notícia de que o CNPq iria fazer esse reajuste, a gente começou a fazer exatamente as simulações de quanto isso impactaria na universidade e se efetivamente a universidade poderia acompanhar essa suplementação. Na UEPB nós temos 309 hoje bolsistas de iniciação científica que recebem bolsas da UEPB. Então, quando foi anunciado o reajuste de aproximadamente R$300, que são a maioria dessas bolsas, a gente avaliou o impacto disso e dá um pouco mais de 90 mil por mês, ou seja, quase R$1 milhão por ano a mais que a universidade precisaria desembolsar para o pagamento desses bolsistas. Mas, porém, por mais que isso seja muito custoso para a universidade, a reitora entende que essa equiparação precisaria ser feita. Não faria nenhum sentido a gente ter pessoas, às vezes, do mesmo laboratório recebendo valores de bolsas que são quase metade uma da outra, 75% disso. Isso, sobretudo, também é uma questão de valorização, na verdade, da pesquisa e da pós-graduação. Essas bolsas faziam 10 anos que não sofriam nenhum tipo de reajuste e é praticamente incompatível para o aluno fazer o seu deslocamento ou incentivo, de fato, a continuação na carreira científica de pesquisa. Então isso precisava ser feito. Então, assim, foi um sacrifício muito grande que a universidade fez, porque não houve uma suplementação orçamentária ainda para cobrir esse tipo de despesa, mas absolutamente a reitora entende que isso era estratégico para a universidade. A gente precisa investir em pesquisa e precisa investir em pós-graduação, porque isso é o que transforma a nação. E já nesse mês agora de março, os alunos que são bolsistas da UEPB já receberam uns R$400 e daqui para antes do final do mês devem estar recebendo os R$300 para complementar os R$700 de quem já recebeu do CNPq, e a partir do mês de abril já se regulariza-se um único pagamento do valor de R$700, mostrando mais uma vez o compromisso da Universidade Estadual da Paraíba com a pesquisa e com a inovação. Muito bem, agora vamos para o intervalo. No próximo bloco a gente fala sobre o uso da ludicidade como técnica didática na sala de aula para melhorar o aprendizado. E ainda tem dica de português, viu? CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Voltamos com o CBN Universidade deste sábado, 25 de março de 2023. E você que chegou agora, fica sintonizado com a gente, que ainda tem muita informação, até às 10 horas da manhã, aqui na CBN Campina, a rádio que toca notícia. Vamos falar agora sobre ensino e aprendizagem. É que boa parte dos professores de educação infantil utiliza o que os pedagogos chamam de ludicidade como técnica didática na sala de aula para melhorar o aprendizado. Mas como trabalhar o lúdico? É isso que a gente vai saber agora na reportagem de João Cardoso. Quem nunca ouviu falar nessa palavra? Lúdico? Mas o que é lúdico? Quem explica pra gente é a professora doutora em pedagogia da UEPB, Tatiana Vasconcelos. A ludicidade, ela envolve dois aspectos fundamentais para o ser humano, que é o prazer e o desejo. Ela estimula o desejo da criança por realizar uma atividade. Então, o lúdico ele tem esse potencial de estimular o intelectual, o afetivo, as relações sociais, desenvolver na criança e inclusive no adulto, né? A cooperação, o trabalho em equipe, que são valores muito importantes para a nossa sociedade. Então, o lúdico ele tem um amplo potencial para todo o desenvolvimento e aprendizagem.
A professora Tatiana ministra o curso Ludicidade, Potencialidades no Desenvolvimento e Aprendizagem Infantil. Mas como promover atividades lúdicas? Ela ensina. A ludicidade ela tem uma amplitude enorme, né? Envolve desde brincar com material reciclável, por exemplo, com tampinhas. É possível trabalhar o raciocínio lógico matemático com materiais do cotidiano. Palitos de fósforo, tampinhas, pedrinhas, uma série de materiais que a gente descarta, né? Que o ser humano joga no lixo, pode ser utilizado para desenvolver material lúdico. Também é possível trabalhar com recursos mais tecnológicos. Então, a gente hoje também tem jogos que as crianças podem ter acesso no computador da escola ou no celular. E também é um recurso lúdico super, assim, que chama muita atenção dos alunos hoje, porque a gente sabe que a tecnologia está permeando todos os setores da nossa sociedade. Para ela, a aprendizagem é favorecida pela ludicidade e isso não pode ficar a cargo apenas da escola, mas principalmente da família. Para reforçar esse processo de aprendizagem da criança, é importante que a rotina da família ela tenha espaço para a ludicidade. E aí eu não vou falar nem de quantidade de horas, mas de qualidade de contato entre esses membros da família. A gente sabe que a vida hoje é muito corrida, né? Mas é importante que a família faça uma reflexão e destine horas de contato com a sua criança ou com as suas crianças. Isso vai ser importante para fortalecer o vínculo da família, né, no brincar. Os pais, por exemplo, podem fazer uma contação de história do seu tempo, podem trazer uma brincadeira antiga para o final de semana, enfim. Se a gente desligar um pouquinho as telas, eu tenho certeza que toda a família vai encontrar um horário para estar junto com as crianças. Pesquisas científicas têm comprovado que essa relação dos pais de transmitir experiências, saberes e conhecimentos para os seus filhos tem diminuído em função do não brincar com as crianças. Quer algo mais lúdico do que desenhar? A professora Tatiana Vasconcelos encara o desenho como uma ótima ferramenta para se desenvolver em família. Tem brincadeiras que uma folha de papel e um lápis passa de membro para membro da família e um pode ir complementando o desenho do outro. E saem coisas incríveis e a partir disso a gente pode contar a história desse desenho que é feito pela família. Então isso vai fortalecer o cognitivo da criança, a psicomotricidade dela. O aspecto de socialização e extremamente importante a afetividade entre esses membros da família. E não é exagero pensar no desenho, nas formas, nas cores, como forma de aprendizagem. Uma corrente explorada desde os anos 60 trabalha o design dos objetos em sala de aula como incentivadores à aprendizagem e o desenho universal da aprendizagem, como explica a professora Tatiana. Uma estratégia que está sendo bem valorizada no mundo inteiro, que é o desenho universal de aprendizagem. Surge lá com o pessoal de arquitetura, mas ele é trazido para a sala de aula na perspectiva de que a prática de ensino ele siga essa perspectiva de desenho universal de aprendizagem, visando eliminar algumas barreiras do ponto de vista do acesso ao conhecimento. É uma prática pedagógica pautada nos princípios do DUA. E aí a ludicidade se encaixa perfeitamente nisso, porque através do lúdico, de uma diversidade de atividades lúdicas, o aluno ele vai poder aprender brincando. Ele vai ter esse acesso ao conhecimento através da brincadeira, dos jogos e do brincar. Tatiana entende que é necessário alfabetizar e letrar as crianças no mundo analógico e no digital para elas saberem lidar com as ferramentas tecnológicas de forma inteligente. E esse processo, que precisa ser lúdico, tem que ser para todos. João Cardoso para o CBN Universidade. Agora é hora das dicas de português aqui no nosso programa. Vamos ouvir. Português sem segredos, com Denis Medeiros. Olá, ouvintes da CBN, tudo bem com vocês? Hoje mais algumas dicas da nossa língua portuguesa no dia a dia. Parônimos, que são palavras que apresentam significados diferentes, embora sejam parecidos na grafia ou na pronúncia, por exemplo. É o caso de tráfego e tráfico. Tráfego é o trânsito de veículos, já tráfico é o comércio ilegal de drogas, por exemplo. Inflação, que é a alta de preços, e infração, que é a violação. Descrição e descrição. O primeiro, ato de descrever. O segundo, qualidade de quem é discreto.
eminente e iminente. Eminente, que é elevado, e iminente, algo que está prestes a acontecer. Dispensa e despensa. Dispensa, que é isenção, licença, e despensa, compartimento onde se guardam os mantimentos. Temos ainda discriminar e discriminar. Discriminar é tirar a culpa, absolver do crime, inocentar. Discriminar é diferenciar. Flagrante, evidente, manifesto. Já fragrante, que é um pouco até estranho, significa ser perfumado, ser aromático. Fluir, correr em estado líquido. Já fruir vem de usufruir, de desfrutar. Soar, que produz som, que emite um som. E suar, de transpirar. A segunda dica tem a ver com uma dúvida que me perguntaram esta semana. Professor, em relação ao plural de tal palavra, o som fica mais aberto ou mais fechado? Isso é o que a gente chama de plural metafônico, ou seja, ocorre quando uma palavra, ao ser pluralizada, ela muda o som da vogal presente na sílaba tônica. Alguns exemplos: olho é no singular, olhos no plural. Então veja que o O fica aberto e olho no singular fica um O fechado. Posto, postos. Caroço, caroços. Osso, ossos. Beleza? Mas aí sempre tem algumas exceções e temos vários casos, por exemplo, de palavras que têm o timbre fechado no singular e permanece fechado no plural, como por exemplo, almoço, almoços. Alvoroço, alvoroços. Contorno, contornos. E também tem uma curiosa exceção. Mesmo que o substantivo comum possa sofrer a metafonia no plural, então, por exemplo, porto e portos, a pronúncia se manterá intacta caso ele assuma no plural a função de designar nome próprio. Por exemplo, um sobrenome. Então, Pedro Porto e João Porto, e eu vou falar deles dois, eu não vou dizer os portos, eu vou dizer os portos compraram uma casa. Por fim, sabendo que muitos dos que nos ouvem aqui estão se preparando para Enem, para vestibulares, para concursos, quero deixar uma frase, um provérbio japonês que diz: caia 7 vezes, levante-se 8. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, manda para a CBN, manda lá para o meu Instagram, pelo direct, @prof. Denis Medeiros, Denis com 2 N's. Vai ser uma alegria trazer para cá a demanda de vocês, tirar as dúvidas, para que a gente possa aprender cada vez mais a língua portuguesa, o português no dia a dia. Um abraço, bom fim de semana e vamos em frente. E antes de chamar o intervalo, tem uma informação rapidinha. É que a Pró-Reitoria de Graduação da UEPB realiza na próxima sexta-feira, dia 31 de março, a solenidade de colação de grau especial referente ao período 2022.2. O momento será de forma híbrida, com a participação presencial de no máximo 100 formandos. Os demais acompanharão remotamente a colação de grau especial, que deve ser transmitida pela TV UEPB, a partir das 10h30 da manhã, na próxima sexta-feira, viu? Vamos fazer mais uma pausa agora. Na volta, o nosso assunto é envelhecimento e longevidade. Até já já! CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Estamos de volta com CBN Universidade nesta manhã de sábado e nós vamos até às 10 da manhã. Eu sou Edson Tavares e estou com Erivaldo Laurindo trazendo as principais informações da Universidade Estadual da Paraíba para você, ouvinte da 103.5, a rádio que toca notícia. A gente fala agora sobre longevidade. Envelhecer é um processo que faz parte da nossa vida desde que nascemos, mas nem sempre sabemos lidar com isso de maneira positiva e consciente também. Pensando nisso, um laboratório da área de psicologia busca pesquisar e realizar ações que visem o envelhecimento com qualidade de vida. É o Laboratório Longeviver da UEPB. A coordenadora é a professora e psicóloga Josivânia da Silva, com quem a gente conversa agora. Professora, primeiramente, explica pra gente como funciona o Laboratório Longeviver. O laboratório, ele está vinculado ao mestrado em Psicologia da Saúde, que fica no Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da UEPB, no Campus 1, em Campina Grande. Esse laboratório, ele é cadastrado no Diretório de Grupos do CNPq, que é justamente o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e também validado pela instituição, validado pela própria UEPB. Nesse laboratório, nós temos 3 linhas de pesquisas, que é a primeira, tecnologias em saúde, a segunda, envelhecimento e processos de vulnerabilidades, e a terceira, vulnerabilidades e atenção psicossocial.
A partir destas 3 linhas, nós desenvolvemos pesquisas, estudos e intervenções, tendo em vista a finalidade maior do grupo, que é justamente a partir de pressupostos da psicologia da saúde e da psicologia social, e na interface com a gerontologia, realizar essas pesquisas e essas intervenções, tendo em vista aí um envelhecimento bem-sucedido, um melhor longeviver, porque afinal as pessoas, nós em geral, desejamos muito mais do que viver muitos anos. Nós desejamos, além de viver muitos anos, viver esses anos com qualidade de vida. E essa é a nossa missão principal. E quem são as pessoas que participam do Longeviver? Como é que é feita essa colaboração? Participam do Laboratório Longeviver os alunos e alunas da graduação, bem como da pós-graduação, além de pesquisadores de outras instituições nos quais a gente desenvolve parceria. Então, durante a semana, ao longo de cada período acadêmico, são realizadas reuniões, são realizadas orientações, reuniões específicas de cada projeto, dos projetos de cada mestrando, por exemplo, mas também ações e reuniões voltadas para os projetos de iniciação científica, para discutir as produções, as nossas metas, enfim, trata-se dessa parceria entre a graduação e a pós-graduação e que tem se mostrado muito importante para os alunos da graduação, que aí já vão amadurecendo do ponto de vista do seu desenvolvimento científico, da compreensão também e aprofundamento teórico, para aqueles que desejam, após a graduação, seguir com a vida acadêmica, com a área acadêmica, seja na pós-graduação, seja também no ensino superior. Professora, qual a relação entre tecnologias em saúde e saúde mental, qualidade de vida e também envelhecimento? Explica pra gente. Primeiro é importante entendermos o que é tecnologia. Essa palavra tecnologia, ela significa todo um conjunto de conhecimentos, técnicas e métodos que são utilizados na produção de bens e serviços, tá? Tendo em vista a atender às necessidades humanas e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Quando a gente pensa no âmbito da saúde mental, nós pensamos aqui em todo um conjunto de pesquisas, estudos que possam criar o que na gerontologia a gente chama de gerontecnologias, ou seja, dispositivos, ações, ferramentas, protocolos que venham melhorar a qualidade de vida da pessoa idosa. Tá? No âmbito da saúde mental, a gente pode citar como exemplo o desenvolvimento de tabuleiros cognitivos, tendo em vista estimular a cognição, a memória, a comunicação, aplicativos também, o próprio uso da terapia online, né? Hoje tem sido uma ferramenta importante. Um outro aspecto que é importante considerar que é a realização de grupos online, né? Através de uma ferramenta como o Meet, por exemplo, a gente consegue fazer rodas de conversa virtual, que é o que nós chamamos de grupos de ajuda mútua, durante a pandemia, para enfrentar a solidão, por exemplo, para enfrentar todo um conjunto de desinformação, de medos e dúvidas, por exemplo, que muitos idosos tiveram sobre a vacina, discutir sobre preconceitos, promover saúde mental, enfim. No âmbito da saúde mental e aqui voltado para a velhice, todas essas tecnologias em saúde, né, esse conjunto de gerontecnologias tem contribuído enormemente para a qualidade de vida e para o bem-estar da população idosa. Como o laboratório consegue congregar o tripé ensino, pesquisa e extensão, professora? Toda a universidade ela está estruturada nesse tripé e o laboratório também não é diferente. No laboratório acontece tanto a parte de ensino, com a orientação, por exemplo, de estagiários em docência, as questões de monitoria, o próprio realização de cursos, minicursos, lives, informação. Nós temos também o nosso Instagram, que é o Longeviver, começando aí com 2 L, L de laboratório e L de Longeviver, onde a gente compartilha informações, construímos cartilhas também, tudo isso que é voltada para o ensino e para a formação, tendo em vista pensar o envelhecimento, conhecer o envelhecimento e combater, claro, aí preconceito, idadismo e todo um conjunto de desinformação que traz muito estigma para a pessoa idosa. No âmbito da extensão, nós temos um projeto que se chama Conectividades 60+, que surgiu na pandemia e que foi muito importante para as pessoas idosas da comunidade que são atendidas. E também nós temos as pesquisas, que é o nosso, digamos assim, o nosso carro-chefe, assim, muito importante, através daquelas linhas de pesquisa que eu citei inicialmente, tá? Um dos projetos de extensão do Longeviver
que a senhora citou agora é o Conectividades. Explica melhor como funciona esse projeto. O projeto Conectividade 60+, ele surgiu na pandemia, no segundo semestre de 2020, e veio justamente para criar grupos de ajuda mútua online, onde nós fazíamos rodas de conversa online, conversando com idosos de diversos lugares da Paraíba, inclusive de outros estados. Nós tínhamos participantes de São Paulo, da Bahia, de Pernambuco, onde, após uma chamada através do nosso Instagram, vários idosos se inscreveram e semanalmente nós fazíamos encontros com duração de 1h30, geralmente com um tema principal, muitos desses temas escolhidos pelos próprios idosos, e aí foi uma experiência maravilhosa, que o projeto ele tinha por finalidade promover saúde mental e inclusão digital. E na pandemia, essa questão da inclusão digital ela foi muito importante. Tinha idosos que inicialmente não sabiam acessar o Meet, então a gente falava muito com os parentes, familiares para orientá-los. Uma vez eles se conectando a primeira vez, a gente fazia esse processo de ensino, de como ele acessar, de como ativar. Na sequência, eles mesmos já tinham autonomia para entrar, que a ideia era essa. Primeiro era desmistificar esse estranhamento com a tecnologia que muitos idosos tinham, com a internet, com o computador, com o celular. Enfim, então, a partir dessas mídias, desses recursos tecnológicos, nós conseguíamos nos encontrar, ser um espaço de fala, de apoio, de conversa. Fizemos pesquisas, entrevistando os participantes desses grupos. Nós estamos no 3º ano de execução desses grupos e tem sido muito importante os resultados que nós estamos encontrando. Então, além da intervenção, nós também fazíamos pesquisas até para a gente entender e ter um feedback das ações que nós estávamos realizando. Então, o Conectividades é isso. São grupos online de ajuda mútua, tendo em vista promover saúde mental e inclusão digital para idosos em geral, da comunidade que tenham interesse e que queiram. Acontece uma vez na semana, geralmente nas terças-feiras, e com duração de 1h30. Para participar, basta você ter acesso aí a um celular com internet, que essa participação ela acontece. Agora, uma pergunta mais geral sobre a questão do envelhecimento. Envelhecer é um processo normal, do qual ninguém escapa, eu que o diga, né? Mas muitas vezes a gente prefere não pensar sobre isso, ou pensa de forma negativa. Então, com base nas pesquisas e trabalhos do Longeviver, que orientações básicas podemos dar às pessoas para que esse processo de envelhecimento seja bem sucedido, seja positivo? As últimas conferências estaduais e a Conferência Nacional, que trata do envelhecimento, e dos direitos da pessoa idosa, teve por tema principal os desafios de se envelhecer no século XXI e o papel das políticas públicas. Por que eu cito primeiramente esse tema? Porque para envelhecermos de forma bem-sucedida em qualquer país, mas principalmente na nossa realidade, é fundamental políticas públicas. E essas políticas públicas, quando eu falo de moradia, falo de segurança alimentar, acesso à formação, à inclusão digital, a cuidados em saúde. E passa também por condições de trabalho, alimentação saudável, enfim, é muito mais do que só o idoso ter força de vontade para fazer uma atividade física, para comer bem. E uma outra questão que eu destacaria diz respeito à própria desconstrução do preconceito em relação à velhice. Desde muito cedo, as histórias que muitas vezes se contam para as crianças é sempre às vezes de uma bruxa que é uma idosa, ou o velho do saco. Então coloca-se no imaginário uma visão sempre negativa da pessoa idosa. E aqui é muito importante uma educação para o envelhecimento, Então, uma pesquisa que foi realizada na Europa apontava que a cada 2 pessoas, uma era idadista. Essa expressão idadismo se refere ao preconceito contra a idade, Preconceito em relação à idade. É como se muitas pessoas, tivessem uma certa velhofobia. Um medo de envelhecer, um medo da pessoa idosa. O próprio termo velhice muitas vezes é visto de forma negativa. E aí a gente cria alternativas, terceira idade, melhor idade. Não, nós estamos falando de velhice, de envelhecimento. E pensar o envelhecimento como viver. Eu sempre digo, envelhecer significa viver. Não tem outra forma, não há uma mágica para ser eternamente jovem. E como a gente quer envelhecer? É muito mais do que acrescentar anos à vida. É preciso acrescentar qualidade de vida à medida em que nós envelhecemos, Hoje ainda, quando a gente fala
né, sobre o mês em junho, quando a gente combate, por exemplo, a violência contra a pessoa idosa, a maioria dos casos de violência acontece na família, dentro das casas. Então, há que se pensar também como, enquanto família, como a própria pessoa idosa ela é inserida ali, como ela é acolhida ali. Então, assim, como ter um envelhecimento bem-sucedido, sempre passando pelas políticas públicas, investimento em políticas públicas desde o momento em que se nasce, mas também investimento principalmente para aqueles que já envelheceram, para aqueles que já chegaram na velhice. E isso é muito importante, além do combate ao preconceito, e nós, enquanto família e sociedade, qual o nosso compromisso na manutenção e na promoção de um longevo viver, com qualidade de vida. Né? Então, são essas questões e que o laboratório considera importante e que a gente entra nessa luta, né? Essa é a nossa missão, promover e construir um melhor lugar para se longeviver. Professora, queremos agradecer a participação da senhora aqui no CBN Universidade deste sábado. Extremamente importante essas colocações para que possamos passar pelo processo de envelhecimento de maneira mais saudável, mais positiva e também com a qualidade de vida que merecemos. Agora vamos fazer mais uma pausa no nosso programa e daqui a pouco a gente fala sobre os jogos da UEPB e ainda os detalhes sobre a campanha de incentivo à leitura promovida pela editora da UEPB. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. CBN Universidade de volta e para falar agora que a editora universitária da UEPB, a EduEPB, está desenvolvendo uma ação para divulgar as obras e incentivar a leitura de livros da editora, além de democratizar o acesso. A campanha, que se chama Todo Dia um Livro de Graça, é uma das ações de um projeto maior chamado Plante um Livro e Colha Mudanças. O diretor da EduEPB, professor Sidoval Moraes, explicou o que é a campanha e como ela funciona. A proposta da campanha é criar uma ambiência para a leitura do livro que é produzido pela EduEPB. Ela tem 3 preocupações centrais. A primeira, que é a grande dificuldade que se tem hoje, é de acesso ao livro. Então, viabilizar o acesso ao livro e, sobretudo, o livro acadêmico. A segunda é que, como o livro está caro, os custos do livro, de produção... Então, é também contribuir com essa, digamos, permitindo a inclusão social. As pessoas têm o livro disponível, mas não podem comprar. Então, a EduEPB está disponibilizando o acesso visando a inclusão social. E a terceira é uma estratégia de divulgação científica, sim. Então, é de divulgar o conteúdo das nossas pesquisas, dos nossos estudos, dos estudos dos nossos parceiros, dos resultados, né, da interação das nossas redes de estudo, pesquisa e extensão. Então, tornar isso de forma mais efetiva, presentificar isso de forma mais efetiva. Então, esse é o que nos motiva, é isso que nos motiva para a campanha. A gente faz uma seleção semanal dos livros que serão disponibilizados para o público leitor, com acesso privilegiado. Então, toda semana, a partir disso, dessa seleção semanal, né, começando pelos mais atuais, mas sempre misturando com aqueles que já foram lançados há algum tempo. E aí, todo dia a gente libera um. Todos os dias a gente libera um, de domingo a domingo. E a campanha está fazendo um maior sucesso nas redes, porque as pessoas acessam, aí um replica, compartilha, e o nosso número de downloads tem crescido significativamente nessas 2 últimas semanas, sobretudo daqueles livros que estão sendo colocados à disposição. E, por consequência também, a nossa página da EduEPB tem sido visitada muito em função, né, da campanha, tem sido muito visitada. No momento, a gente está disponibilizando os arquivos em e-book, né? Quer dizer, em PDF, EPUB, são as formas que a gente disponibiliza. E fornece o link diário, quer dizer, junto com a divulgação do livro, a gente fornece o link em que as pessoas vão baixar, onde as pessoas vão baixar o livro. Então, ficar atento nas redes e na página da universidade, que a campanha está lá, e a gente está criando também um espaço que a primeira página a página central da universidade, ela tem lá um flash, uma coisa que diga o livro do dia, e fica lá. E todo dia vai sendo substituído. Eu acho que isso vai permitir maior acesso e mais democratização, mais democracia
mais compartilhamentos e mais apropriação social do que a gente produz. E para saber quais livros estão sendo disponibilizados, é só seguir o Instagram @eduepb. Para baixar os livros, acesse o site eduepb.uepb.edu.br/ebooks. Repetindo, eduepb.uepb.edu.br/ebooks. É hora do esporte. E a Coordenadoria de Esportes e Lazer da UEPB está ouvindo os alunos de todos os campos da instituição sobre quais modalidades esportivas devem ser incluídas nos jogos da instituição. Sobre esse assunto, quem explica para a gente é o coordenador da COEL, professor Eugênio Moura. A gente lança um edital que está junto também com a Prograde, que utilizamos os e-mails dos alunos e tem um formulário para a gente escutar, né, os alunos, e a gente chama os alunos atletas, para a gente ter um levantamento justamente das modalidades que eles querem competir nos nossos jogos da UEPB. Então, a nossa ideia é justamente ver, né, enxergar dentro do campus qual a possibilidade das modalidades. E, é claro, já tem algumas modalidades já previstas, né? Tanto essas modalidades olímpicas. Mas o que a gente queria ver era realmente assim, por exemplo, a gente tem, em cada campus, a gente tem uma modalidade que eles praticam mais. A gente poderia falar aqui, por exemplo, Monteiro, o basquete é muito forte, em Patos, o badminton, as lutas. Então, a gente está abrindo, né, essa possibilidade de ver, escutar os alunos para saber que outras modalidades eles querem competir, né? E também o formulário é bem simples. Você entra, coloca sua matrícula e escolhe as modalidades. Já tem as modalidades previstas, que é aquela que a gente falou, que é, por exemplo, a gente tem modalidades de individuais e as coletivas. As individuais, o que a gente colocou, né, que são as mais comuns de se realizar, que é o judô, que é o atletismo, que é o tênis de mesa e o xadrez. E nas coletivas são futsal, voleibol, handebol, o basquete. A gente vai trabalhar com 3x3, que fica melhor, né, de se trabalhar, e ainda o voleibol de praia. Então, a gente colocou outros, né? E aí é onde a gente quer escutar realmente. E aí, no campo de vocês, o que é que vocês estão pretendendo competir, ou até praticar mesmo, que tem que praticar para depois competir. E aí a universidade vai entender, vai enxergar e vai identificar justamente o que os alunos querem, né, do esporte, e não só do esporte o lazer. E como a gente ouviu aí, o formulário, além de ser enviado para o e-mail de todos os alunos, ainda está disponível no site da instituição, uepb.edu.br. É importante que você, estudante matriculado na UEPB, participe desse processo e contribua com a escolha das modalidades dos Jogos UEPB 2023. A edição desse ano vem com novidades. Os Jogos UEPB, a gente já está na segunda edição, né? A gente fez a primeira edição antes da pandemia, em 2017, e foi locado aqui em Campina Grande, onde teve a logística, junto com a Proeste, de buscar esses alunos atletas, alojamento, alimentação, foi bem interessante. Mas a gente pensou na possibilidade, né, uma oportunidade de a gente interagir mais com os campos. Então, fazendo essas atividades, né, esses jogos descentralizando, a gente espera que mais alunos se envolvam. Então, os jogos estão previstos já a partir de abril. A partir do momento de que a gente tiver todo o levantamento, né, de que a gente possa fazer uma separação, a gente vai estudar justamente na logística para começar. Então, em abril a gente tem que começar, né, porque nós somos em 8 campos, a gente está imaginando aí que se a gente fizer um por mês, né, então a gente termina o ano com isso. Só lembrando que o formulário pode ser preenchido até o dia 31 deste mês, tá certo? A equipe da Coordenadoria de Esporte e Lazer da UEPB tem feito visita técnica nos campos da UEPB para verificar as condições das possíveis áreas para a realização dos jogos da instituição nas cidades paraibanas em que a universidade está presente. A ideia é fazer um levantamento da situação e apresentar as possibilidades para a efetiva realização dos jogos UEPB com a participação de atletas dos 8 campos da instituição.
Que bacana, não é mesmo, Edson? E você, se garante em algum esporte? Rapaz, o esporte que eu acho que ainda dou conta é a leitura. Então pronto, vamos encerrar por aqui então com essa. Vamos sim, Erivaldo. O CBN Universidade deste sábado está chegando ao final. O nosso programa teve reportagens de João Paulo Cardoso e Laís Araújo. A produção e edição, Isis Coelho e Lucielen Lima. Finalização técnica de Apolo Ricarte. E a direção geral é de Hipólito Lucena. O CBN Universidade é uma parceria entre a Rádio CBN Campina Grande e a Coordenadoria de Comunicação Institucional da UEPB. Esta edição já está disponível no canal Rede UEPB no YouTube. Aproveite para se inscrever no canal e nos siga nas redes sociais. Voltamos no próximo sábado a partir das 9 da manhã. Esperamos por você. Até lá. Tchau, tchau. CBN Universidade, na CBN Campina Grande.